Amém. Eu queria começar aqui falando desse tema, maravilhoso que Deus Ele trouxe na minha vida para trazer para vocês. Ele já vem sendo trabalhado há um bom tempo e sempre quando o pastor ele coloca lá quem vai ser o pregador ou vai chamar a gente, alguma coisa de texto assim já vem na minha mente, e esse tema ele veio: eu sou a mudança que eu espero. E eu coloquei logo após o pastor Osias ele colocar o dele, e aí eu já tinha colocado o meu. Então no dia 28 de fevereiro Deus deu o tema. Só que até então, uma coisa aqui, um bastidor para vocês, não tinha separação lá, do entre aspas do eu sou. Essa aspas aí ela veio no domingo agora com a pastora Vânia, quando ela começou a pregar. O Beto estava do meu lado, eu falei assim, peraí, esse insight aqui, corri aqui na frente, peguei o celular com a Raquel e falei, tem que mudar um negócio aqui na mensagem, porque quando o tema veio, eu estava entendendo que era para falar alguma coisa da minha vida. Eu sou, eu sou a mudança que eu espero, eu estou mudando, então eu tenho que falar. E eu estava remoendo isso o mês inteiro, tentando entender, mas como assim, Senhor? Eu não sou mudança de nada assim. Tenho certeza que não é isso, não é possível, que não sei o que. E aí só no domingo agora, realmente, o véu, ele caiu e eu entendi exatamente tudo o que eu estava estudando, fez sentido a partir desse momento da aspas que veio no domingo: eu sou a mudança que eu espero. Porque a mudança não é a mudança do Diogo, é a mudança que Jesus causa em nós. E é sobre isso que a mensagem de hoje ela vai tratar. Porque Jesus, só nessa introdução antes de falar dos textos, Jesus ele vem até nós de Maria e José, um nascimento diferente de todos nós até então, um nascimento do Espírito e não de carne, o que muda muita coisa. Já começa uma grande mudança. De Adão nós nascemos do pó da terra, mas de Jesus é do Espírito Santo. Então por aí já começa uma grande mudança, porque a nossa referência já não é mais Adão. Porque lá no capítulo 5 de Gênesis nós vemos Adão gerou outros semelhantes a ele e não mais semelhantes a Deus. E agora no Novo Testamento, quando a gente lê lá em Lucas, a gente vê que Jesus, ele é um novo Adão, onde nós vamos nascer do Espírito. E faz todo o sentido, porque aí nós não vivemos mais pela carne, nós vivemos pelo Espírito Santo, e nós vamos ver isso na mensagem. E uma das coisas que a gente vai de trás para frente aqui nessa mensagem de hoje, porque Deus quis assim. Abra comigo em João capítulo 19, versículo 30, que tem algo maravilhoso nesse texto de João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Pode colocar aí, Marcos. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amém? Só aí. Esse está consumado, eu já preguei sobre isso há muito tempo atrás, sobre só o está consumado, dá uma outra mensagem enorme. Porque esse está consumado é um grito de vitória. Já está consumado, já foi feito, já foi dito que tudo o que era para ser feito
foi feito. Jesus veio na terra, nascido de homem e de mulher, nascido desse Espírito que eu coloquei aqui no início, e ele mostrou para os discípulos, pelo menos para os 12, de uma forma muito mais próxima, o que nós deveríamos fazer, como deveríamos andar. Nós vimos com Pedro o que a raiva nos faz, o que achar que sabe e errar por 3 vezes. Nós vimos com João o que talvez nós precisamos às vezes fazer, embora a Bíblia não deixe claro, mas é o discípulo amado que encostava a cabeça ali no peito de Jesus. Então, a aproximação de cada um deles, dos 12, inclusive o que errou, que é Judas, mostra para nós cada detalhe de como cada um de nós temos a tendência em ser. E Jesus mostra nos 12 discípulos, e ensinando para eles, muitas das coisas como nós precisamos viver, e no que nós estamos errando. Mas ainda assim, a parte ruim de tudo isso, é que muitos de nós ainda insistimos em tentar inventar a roda, em tentarem viver um evangelho que não existe, ou tentar achar uma teologia onde não exista Deus, ou não exista o evangelho pregado na Bíblia. E aí eu fui ver outras pessoas falando sobre o mesmo tema, e procurando, pesquisando e tudo, e vi que muita gente já pegou perto do que eu estou falando hoje, porque assim, todo dia inventam alguma coisa. Quem aqui não lembra, que parece que é tão distante, mas foi outro dia, dos pregadores que eram os pregadores coach? Foi outro dia, e já passou. Daqui a pouco vai levantar mais uns pregadores que vão falar que você tem que subir na montanha. Já passou. Ainda tem alguns. Daqui a pouco tem que ter, muito tempo atrás, tinha que ter uma igreja que tinha que ter quase uma rave para atrair os jovens. Daqui a pouco inventaram que tinha que sempre ter alguma coisa na igreja para atrair os jovens e pessoas de fora. Então assim, cada hora vão inventando uma coisa. Só que a mudança que Deus espera, a mudança que Jesus espera, a mudança que o Espírito Santo espera de nós, já está escrita em 4 evangelhos. Já está escrito no Antigo Testamento, como Aio, tutor de crianças. O povo pecava, em um tempo em que, para sair ali do Egito até Canaã, levaria uns 40 dias, mas eles levaram 40 anos. Porque o povo o tempo todo fazia exatamente o que a gente vê todos os anos, e muitos anos de crente, as pessoas fazendo. Porque aquilo que era para estar perto de você alcançar, por você se desviar do rumo do que Deus prometeu para a sua vida, você atrasa o que Deus poderia te dar. Quem nunca fez isso? Se você parar para pensar um pouquinho na sua vida, com certeza você fez, e eu também fiz. Então, essa mudança que Jesus espera que a gente tenha, é a mudança de olhar para Ele e ver o que Jesus não fez, ou o que Ele fez que eu não estou fazendo. Porque se eu olho para mim mesmo, eu vou ter várias teologias na minha cabeça, que primeiro eu tenho que fazer isso, que primeiro eu tenho que fazer aquilo. Mas como eu ouvi o Hernandes Dias Lopes outro dia falando, não, Hernandes Dias Lopes não, foi o pastor Lucinho, ele falando,
A Bíblia começa com casamento e termina com casamento, a noiva. E as pessoas ainda querem mudar isso, porque começa de um jeito tem que terminar de outro. Não, gente, já está escrito, não pode tirar uma vírgula. Até isso, né, pastor? Até isso, Jesus foi tão criterioso em colocar, não pode tirar uma vírgula, mas as pessoas insistem nesse mesma coisa. E para quem já está no Evangelho há muito tempo, a gente até fica assim, não é possível que eu estou vendo isso de novo. Não é possível que eu estou vendo alguém fazer isso de novo. Mas irmãos, é o que mais acontece. Deixa eu pegar minhas anotações aqui, que isso é só a introdução. Nessa indignação que não é minha, mas é o que Deus me levou a falar hoje, Ele me mostrou alguns textos e foi me confirmando com algumas pregações que tiveram aqui. O pastor Osias, ele pegou sobre a vida dele, deixou uma frase que eu tentei gravar, mas não consegui, que eu esqueci a frase dele, e eu sabia que eu ia esquecer aqui, mas ele falou a frase da vida dele. Nós tivemos várias mensagens que falaram a mesma coisa, e a pastora Vânia no domingo, ela falou várias vezes sobre exatamente isso. Eu já estava vendo as pregações da Ariadne, do Alexandre, e estava assim, gente, para, porque senão não vai ter nada para me pregar, vocês já estão falando tudo, calma. E a pastora Vânia, ela falando da volta de Jesus, pregou domingo, volta de Jesus, é a mensagem que mais nós deveríamos pregar, é a mensagem que mais nós deveríamos falar de quem é Jesus. E isso, eu dei glória a Deus várias vezes ali, porque eu amo, não é desmerecendo uns ou enaltecendo outras pessoas, mas eu vi na pregação dela um cerne de Jesus do início ao fim. E quantas vezes, aqui na igreja eu não vejo muito acontecendo isso, mas quantas vezes você entra na igreja, vê a pessoa pregar de tudo e você sai, você não entendeu nada do que ela pregou, você não sabe nem onde ela começou, nem onde ela terminou e nem do que ela estava falando, porque o eu sou a mudança que eu espero não está na mensagem, não está em como a pessoa vive. Diogo, é só nessa mensagem sua que saiu isso? Não, nós vamos chegar no final aqui, em um momento em que nós vamos ver em Apocalipse, que de tudo que já tinha sido dito, até ali em Apocalipse, Jesus falou assim, eu vou revelar algumas coisas para João. E Apocalipse é considerado o livro da esperança. E aí vocês vão entender, a mensagem talvez faça sentido mais no final. Em Romanos, capítulo 8, de 1 a 4, que nós vamos ler, esse primeiro ponto aí, eu gosto de ficar colocando os tópicos, né? Só para mim, até eu mesmo entender. O conceito aí é: a mudança não começa no coletivo, mas no indivíduo que para de olhar para os lados e olha para o altar. É o que Jesus fez com o está consumado. Ele chama a atenção para si e mostra que tudo o que tinha acontecido até ali, eles não tinham entendido. Mas quando ele grita, está consumado, ele faz sentido outras coisas que ele já tinha dito. Eu não darei outro sinal senão de Jonas. E várias outras coisas que senão eu vou citando e não vou parar. Tudo foi fazendo sentido. Tudo foi fazendo sentido. O está consumado só alertou. Quem não percebeu por isso,
viu que o tempo fechou, que o véu se rasgou, que o sumo sacerdote rasgou as vestes. E aí lê lá em Hebreus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí tudo vai fazendo sentido, mas tem muita gente que ainda estava despercebido, como até hoje, com tantas pregações, e essa não vai ser a melhor nem a pior pregação, ainda vai existir várias outras, e muita gente ainda não entendeu o que nós estamos fazendo quando nós entramos na igreja, o que nós fazemos quando nós sentamos aqui. E aí eu vou te mostrar isso na palavra. Romanos 8, capítulo 1, de 1 a 4. Amém? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, e isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, qual inclinação nós estamos tendo? Porque eu sempre olho com muito temor depois que realmente eu voltei ao Evangelho, e isso aí já vai uns 12 anos de novo, eu todo dia eu tenho que ler alguma coisa, eu fico incomodado, se eu não ler eu tenho que ouvir, se eu não vi eu tenho que anotar alguma coisa, eu não sei, eu fico incomodado em procurar alguma coisa, é uma tortura. Perdão, pastor, falar isso, mas é uma tortura me falar que eu vou pregar daqui 30 dias. Eu vou ler tudo que tem para ler. Eu cheguei até a ler um livro nesse meio tempo, para tentar trazer algo. E aqui é um fragmento de tudo que a gente vai ler nesse meio período. Eu prefiro menos tempo do que muito tempo, senão eu vou ficar doido. A Lúcia está me perguntando ali agora, você fica nervoso para pregar? Eu falei, nervoso para pregar eu não fico ansioso, porque eu sei que eu vou comer tudo que tem para comer de Bíblia até chegar aqui. E quando chegar aqui, metade do que eu li não vai sair, vai sair outras coisas, e eu tento travar no esboço para não sair muito. Porque a palavra de Deus, ela tem que nos fazer inclinar para o Espírito. Eu tenho que me incomodar quando eu erro. Eu tenho que estar todos os dias procurando conhecer a palavra de Deus. Eu tenho que, isso é chovendo molhado, né? Mas ainda assim tem que ser dito, porque tem muita gente vivendo a vida de crente como se não houvesse amanhã, como se não visse as leis que estão sendo feitas aqui no Brasil, que em breve você não vai conseguir nem falar, é melhor você ser mudo do que você abrir a boca, porque até se você falar alguma coisa, dependendo da mulher que você tem em casa, graças a Deus eu tenho uma maravilhosa, mas dependendo da mulher que você tem em casa, se você falar alguma coisa, depois dessa lei que saiu agora aí, você está arrumando uma encrenca para você, e outras coisas mais, que vai passar mais coisa. E o que vai nos fazer alinhar as nossas vidas? Porque no tempo de Jesus também teve muitas coisas
que ele talvez não poderia falar, e ele segurou até a última. E toda vez que perguntavam para ele, ele dizia o quê? Eu sou. Ele nem dizia quem ele era exatamente. Uns diziam Messias, outros diziam mestre. E quando perguntavam para ele, eu sou. Porque ele não queria ser reconhecido pelo eu dele. Ele falava, quem me vê, vê o Pai. Até Jesus, ele não falou de si mesmo. E ainda assim a gente vê muita gente subindo nos altares daí e falando só de si mesmo. Mas Jesus, ele só quis fazer uma coisa, a mudança que ele esperava. A mudança que ele esperava nos discípulos, a mudança que ele esperava em nós hoje em dia, porque como a gente cantou, ele é alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não pensava só ali naquela hora. Tanto é que quando você lê os evangelhos, você fala assim, como que isso pode ter sido escrito naquela época e fazer tanto sentido hoje? Porque a palavra de Deus, ela é atemporal. Ela é atemporal. Ela tem um poder tão grande que mais de 2000 anos se passaram e ela é rica, viva, muito viva e eficaz. Para você ler, nós estamos lendo só um pedacinho de Romanos, mas se você ler Romanos do início ao fim, você vai apanhar mais do que qualquer um aí, porque Romanos só fala de justificação, justiça, justificação pela fé. Antes um pouco aqui nesse capítulo 8, Paulo está falando, o bem que eu não quero, eu faço, o mal que eu não quero, eu faço, mas o bem que eu quero fazer, eu não faço. E Paulo, hein? Não é eu e você não, Paulo, que só para começar a pregar, ele realmente estudou 14 anos, ele fala, por 14 anos estudei. Aí ele voltou lá nos discípulos e foi conversar com os discípulos, porque a primeira vez ninguém deu bola para ele não. É o mesmo Paulo, que passou 2 anos em Éfeso, se eu não me engano, ou Corinto. Ele fez uma escola de teologia. Esse mesmo Paulo, capítulo 7, ele diz, o mal que eu não quero, eu faço, mas o bem que eu quero fazer, eu não faço. Porque ele entendia, e agora ele chega aqui, no capítulo 8, e faz todo sentido porque ele diz. Porque ele fala, a minha inclinação deveria ser para o Espírito. Mas muitas vezes, se eu não ficar ligado, vai se inclinar para a carne. Amém? Uma das coisas que a gente mais tem que ficar atento, e desde o começo do ano eu venho lendo muita coisa sobre isso, o livro A Igreja Irresistível, mais uma vez vou falar sobre ele, porque esse livro ele me fez fazer uma pergunta interna, né? Por que ninguém faz nada? Por que é tão difícil quando você fala sobre o evangelismo do final de semana? É tão difícil alguém realmente querer fazer. A pessoa reclama que não tem gente para fazer uma coisa, outra, no outro e aquilo. Mas a única forma de você não ficar fazendo todas as vezes a mesma coisa é você começar a evangelizar pessoas.
Porque evangelizando pessoas, vai ter pessoas salvas, vai ter pessoas batizadas, mais pessoas, mais servos, menos você ficando cheio de coisa para fazer. A matemática não falha. Mas, na minha vida, às vezes vai ser mais importante o meu carro, o meu casamento, a minha viagem, a não sei o que lá. Aí, outro momento, o pastor vai falar sobre isso. Não é, isso aí é mais pastor. Essa exortação é mais pastor. Mas são coisas que você tem que pensar. Talvez só colocar a mão na consciência. Eu preciso fazer mais. Não porque ninguém está me vendo, mas porque eu preciso ser a mudança que eu espero. Aí aquele eu sou ali pode até mudar, tirar o entre aspas e ficar só o eu sou, a mudança que eu espero. Porque eu preciso testemunhar da minha vida. Mas aí, o que vai estar meu coração cheio se eu só penso nas minhas coisas? E aí quando você vai para a Bíblia vai te confrontar. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. As pessoas estão invertendo isso. Eu não sei que Bíblia o pessoal está lendo. Quando eu vejo algumas coisas eu falo assim, que Bíblia esse povo está lendo? Porque quando eu olho, até de um jeito mais bonitinho, se for lá ler João começa lindamente dizendo, né, filhinhos. Mas logo depois dos filhinhos, ele já vem dando tapa na sua cara para você ficar esperto. Mas mesmo o discípulo amado, ele pega pesado. Mas mesmo assim a gente quer insistir em viver a nossa maneira. E não vai ter mudança. Você vai viver na mesmice. A igreja não vai encher se você não sair lá fora e pregar. É uma água. E está difícil. Imagina se realmente você vivesse num país de perseguição. A gente viu isso na pandemia. Quantas igrejas fecharam? Quantas pessoas que estavam fingindo ser crente nunca mais voltaram? Quando a igreja que eu estava teve que fechar as portas, minha primeira, e não é porque eu sou bambambam, minha primeira coisa que eu fiz, eu já mexia com live e tudo, eu abri a minha casa para os pastores virem e pregar, porque na igreja não tinha internet. Vão fazer, vão parar. O povo não pode ficar sem alimento. O povo não pode ficar sem alimento. E eu vou criticar a vida inteira. A igreja não pode parar, e ela não vai parar porque você não quer fazer. Você esquece isso. Eu aprendi isso quando eu achava muito eu ter que desmontar o som da igreja, montar o som da igreja, porque o pessoal roubava a igreja lá. Roubou umas 2 vezes, aí a gente começou a desmontar o som da igreja, todo culto, levava para minha casa, aí no próximo culto eu trazia, tinha que montar o som de novo. E aí eu comecei a ficar chateado, mas como humano, né? Pô, toda vez eu tenho que ficar montando som, toda vez eu tenho que ficar montando som. Até o dia que Deus falou comigo, falou assim, ei, se você não fizer, vai ter alguém para fazer. A igreja não vai parar porque você está aí reclamando, não. E realmente, hoje eu nem estou lá na igreja, e a igreja está funcionando. E não vai parar, meu irmão. Não vai parar. Não vai. Não vai parar. Quantas vezes muitos dizimistas pararam de dizimar na igreja e vieram oferta, que eu era secretário da igreja, eu sabia. Veio oferta lá do Rio Grande do Sul, de uns irmãos que abençoaram a igreja para pagar o aluguel. Irmão, você não tem noção da fé então que você tem. Deus, Ele quer depender de você, para que você faça,
porque Ele quer ver você crescendo. Mas se você não fizer, Ele vai levantar uma mula. Ele vai levantar uma mula. Problema nenhum. As pedras clamarão. Então eu sei que toda vez que Deus, Ele me coloca para falar algumas coisas, eu até vinha pensando nisso hoje, eu me sinto às vezes um pouco, com dadas as proporções, um pouco Jeremias, porque ele me pede para falar umas coisas tão pesadas, mas são as verdades que precisam ser ditas. E meu coração, às vezes, com essas mensagens que Deus às vezes traz para mim, ele dói muito, e por isso que eu penso em Jeremias, porque imagina, Jeremias ter que falar que toda a cidade, todos os amigos dele iam morrer, e ninguém dá ouvido. Eu espero que aqui muitas pessoas vão ouvir. Eu espero que as pessoas que estão assistindo essa live, essa pregação, elas possam ouvir isso e mudar, porque você é a última pessoa que Deus espera que mude esse mundo. Não tem outra pessoa. Não é igual está acontecendo aí, que você precisa ser chamado para a guerra, que você não tem armas. Você tem arma sim. Você tem arma sim. Lê Efésios capítulo 6 lá, ou lê tudo que você vai sair voando, que é o poder do crente, diz em Efésios. E a gente ainda está naquela, vou vivendo mais ou menos, e a gente vai ver isso aqui. Deixa eu ver a hora aqui, que senão eu vou perdendo aqui. Tá vendo? Tem muita coisa para falar aqui ainda. E falando sobre isso, eu coloquei uma das coisas aqui, que é o impacto da ação sobre a omissão. Eu até agora falei só da ação. Amor é ação. Então, se você ama Jesus, se você ama a sua igreja, você tem que agir. Ficar parado não é uma opção. Não é a opção. Isso aí não é porque o pastor Alvo vai dizer isso para você, não vai ser eu, não vai ser outro diácono que vai falar isso para você. Você aceitou Jesus, foi batizado, isso já está em você. Está automático. Já está subentendido. Está nas letrinhas, não está nem nas letrinhas minúsculas não. Está em você fazer, porque amor é ação. Ele te amou incondicionalmente. Qual que é o mínimo do amor que você está entregando? Porque a morte dele foi de cruz. A nossa, do evangelismo no sábado, é difícil. Tiago capítulo 4, versículo 17. Vamos para a Bíblia, para vocês não ficarem achando que eu estou só pegando pesado. Diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então você não vai me deixar nervoso porque você não faz. Você não vai deixar Jesus nervoso porque você não faz. É um pecado que você está cometendo, porque você só está sendo omisso. E omissão é pecado. Deixar de fazer é pecado. Um corpo fora do membro morre. Você é membro da nova vida de Vila Velha. Então, se você não está fazendo, você está muito perto de estar vivendo uma necrose interna e você nem está vendo. É como o diabético, né? Que ele vai comendo doce, a perna está preteando, o médico vai falar: você vai perder essa perna. Não vou não, e continua comendo doce. Rapaz, você vai perder essa perna.
Não, comer doce. Daqui a pouco, perdeu a perna. Ó, perdi a perna. Hã? Perdeu porque foi deixando. E aí, uma hora não tem mais o que fazer. As referências do eu sou e o que ele muda em nós. São 4 coisas. A identidade. Eu sou o Filho de Deus. Muda nossa condição de órfãos para filhos. O alimento que eu já falei aqui, o eu sou o pão da vida, muda nossa fonte de satisfação e prazer. Já falei, se a sua satisfação de prazer não é em Deus, está vivendo errado. A fonte tem que estar em você sentir falta de estar no culto, de você sentir falta de estar lendo a Bíblia, de você sentir falta de ler um livro que fale de Deus. Se você não está sentindo essa falta, vai orar com Deus, porque tem alguma coisa errada. Sua pedra está necrosando e você não percebeu. Dependência. Nossa, isso aqui é... Eu sou a videira verdadeira. Muda nosso esforço próprio por dependência espiritual. Eu não sou nada. Diogo aqui, nada, zero. Como já dizia no livro A Igreja Irresistível, sem Jesus, eu preciso fracassar. É forte, mas é verdade. Sem Jesus, eu preciso fracassar. Eu preciso bater com a cara na parede para ver que eu estou errado, que eu não estou vivendo certo. Eu tenho que viver com Jesus na equação, senão X não vai dar em nada, não vai dar nada. X, qual que é X? X é X, vai ser X, porque não vai ter equação que feche. Sem Jesus no meio, estou passando dificuldade. Mas você já orou em algum momento? Estou com uma dor aqui, mas seu primeiro ato foi orar? Isso a gente já falou aqui, eu já vi o pastor pregar sobre isso 500 milhões de vezes. Mas essa dependência, e eu tenho uma definição sobre dependência. Dependência é você subir num precipício virtual, tá? E você, com Jesus, dizer, eu me lanço. E se soltar porque sabe que Jesus vai te pegar. Agora é muito difícil. As pessoas têm a tendência muito mais de viver como jovem rico. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu venho na igreja, eu faço, eu aconteço e não sei o quê, e já basta. Não, meu amigo. Dependência de Deus é viver com Ele todos os dias, acordar assim, dar um bom dia para Deus, dormir, dar um bom dia para Deus. Ele vive dentro de você e você esquece. E a quarta coisa é destino. Eu sou a ressurreição. Está consumado. Muda nosso medo do fim em esperança de recomeço. Porque se você entendeu o que realmente Jesus fez na cruz, entendeu que está consumado, eu não tenho que ter medo de mais nada. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele vive e reina. Não é uma morte. Ele não morreu, Ele se entregou. É diferente. Olha aí, é bem diferente. Morrer é uma coisa, agora, Ele se entregou. A morte não tem poder sobre Jesus. Não tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se você começou a viver do mesmo jeito que Ele, nascido do Espírito e não da carne. Ou você está vivendo
de Adão ou está vivendo de Jesus. E de Adão você tem que se vestir, se esconder. Você não vem, você não dá a cara a tapa. Eu errei mesmo. Não, você está fazendo as mesmas coisas que Adão fez, se escondendo. Aí quando vai te cobrar, você vai fazer o quê? Se esconder. Porque você está vivendo Adão, você não está vivendo segundo o Espírito. A sua inclinação não é para o Espírito. E aí é que está o erro. Talvez, ouvindo essa mensagem, você consiga perceber, realmente, eu estava andando por aqui. Eu acho que não é, com certeza, faz sentido. Mas não é porque o Diogo está dizendo. A Bíblia diz. Quer ver isso? Agora sim. Eu não vou ler os textos, porque você já conhece a história. Mas só abre a sua Bíblia em Apocalipse e vai acompanhando aí, para você ir junto comigo. Mas nós não vamos ler os textos. Leia em casa, porque o pastor já pregou também sobre isso. Eu vi lá que ele já pregou sobre isso, tá? Sobre as 7 igrejas. Lembra que eu falei que o livro de Apocalipse é a esperança, né? Prenderam João, colocaram uma ilha que até hoje você só chega lá de barco, você não chega de avião, Patmos, e não tinha cela, tá? Uma curiosidade, não tinha cela, era só uma casinha mesmo, que ele escrevia as coisas. Mas quando ele tem esse momento aqui com Jesus, Jesus gosta muito, quando ele vivia na terra, e aqui nessa revelação ele faz a mesma coisa. Jesus sempre vai nos ensinar com coisas palpáveis. Quando ele fala sobre o jugo é um negócio que coloca em cima do boi, que eles conheciam, e que andava um boi velho e um boi novo. Até hoje todo mundo que mexe com boi sabe que é isso, porque o boi velho ele vai ensinar o novo, e o novo vai ter força para puxar o velho. Então coloca as duas coisas juntas. E tem várias outras coisas que eu não vou entrar aqui, que é outra pregação. Uma hora eu falo só sobre isso. Ou se um dia eu tiver aula de geografia, eu vou falando para vocês. Então vamos aí acompanhando. Capítulo 2 de Apocalipse. E eu vou falando só os conceitos aqui para vocês. Capítulo 2, de 1 a 7 aí, nós vemos a igreja de Éfeso. Olha que interessante. Era uma metrópole da Ásia, famosa pelo templo de Ártemis e sua enorme biblioteca. Olha como Jesus vai falar aqui essa revelação, e olha algumas coisas que tinha naquele tempo nessa igreja. Tinha um rigor doutrinário imenso, e tudo ali era muito em cima do centro intelectual. Então o cara era questão de conhecimento, era coisa de conhecimento. E aí o que aconteceu? Perderam o primeiro amor. Porque se você também ter toda a palavra e você não tiver o conhecimento, não adianta nada. Se você não colocar na equação o Espírito Santo de Deus, não vai adiantar nada. Eu sempre digo, o Jô Soares, ele batia no peito toda vez quando ele levava alguém lá, e eu adorava assistir as entrevistas, por ser entrevista, por eu gostar de entrevista, e ele batia no peito toda vez que ele levava alguém que era de igreja, ele batia no peito. Eu li a Bíblia 5 vezes, e tudo que a pessoa falava, ele sabia o versículo, só que ele nunca se converteu. A equação sem o Espírito Santo não faz sentido. Mas ele sabia tudo de Bíblia, como muita gente sabe muita coisa de Bíblia, e como a igreja de Éfeso também sabia, mas perdeu a essência, que é o primeiro amor. Então eles substituíram esse conhecimento seco pela devoção a Deus. Esmirna, a fidelidade no sofrimento, que é Apocalipse 2, de 8 a 11 aí. O contexto da cidade, olha que interessante. Uma cidade portuária fiel a Roma,
onde o culto ao imperador era obrigatório. Então, cristãos eram pobres e perseguidos por não jurar lealdade a César. Aí olha que interessante. A mensagem aí, ela foca na coroa da vida, um prêmio dado aos atletas nos jogos locais, incentivando a resistência até a morte. Essa igreja de Esmirna, ela no versículo 9 fala assim: conheço a tribulação pelo qual você está passando e a sua pobreza, embora você seja rico. Não é contraditório? Eles tinham tanta coisa, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Pérgamo, onde habita o trono de Satanás, que é Apocalipse 2, 12 a 17. Era um centro político e religioso, com um altar gigante a Zeus, que dominava a paisagem. E ali está escrito sobre esse trono a Satanás, o qual ensinava Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel. Isso aí é o versículo 13. Tiatira, o conflito das guildas. Apocalipse 2, 18 a 29. Cidade industrial famosa por seus tintureiros de púrpura. Para trabalhar era preciso pertencer a associações que faziam banquete a ídolos. Eles eram muito apegados a essa riqueza que tinha. Púrpura, essas tintas eram o que pintava as roupas dos sacerdotes. Então era o que mais usava e só tinha lá. A crítica a Jezabel que é feito refere-se à complacência comercial. Cristãos que cediam ao paganismo para não perder o emprego e a renda. Então, quando eu trabalhei numa empresa, não vou citar o nome porque está gravando, que eu trabalhei aqui, me pediram uma vez para pegar uma etiqueta de uma coisa antiga, né, tirar e botar uma etiqueta nova num produto que era antigo. Eu falei, não, isso eu não faço não. Não, mas você tem que fazer. Eu falei, você pode me mandar embora, que isso eu não faço. Por quê? Você não negocia esses princípios. Não se negocia. E aqui, a igreja de Sardes, ela negociava isso. A igreja de Tiatira negociava isso. Então a igreja de Sardes, a aparência de vida. Apocalipse 3, de 1 a 6. Uma cidade construída em uma colina, inexpugnável, mas que foi capturada 2 vezes por descuido das sentinelas enquanto dormiam. O autor, ele diz assim: vigia, pois a igreja tem fama de viva, mas está morta, espelhando o excesso de confiança histórica da própria cidade. Filadélfia, a porta aberta, Apocalipse 3, de 7 a 14. Localizada em uma rota comercial estratégica, servia como porta de entrada para a cultura grega do interior da Ásia. E aí está escrito lá, porta aberta que ninguém pode fechar, aludindo a sua função geográfica como centro de expansão e missão. Então ali poderia fazer muitas coisas. Laodiceia, a água morna, esse aqui é o mais interessante. Era uma cidade riquíssima, famosa por seus bancos, tecidos de lã preta e um colírio medicinal. Não tinha fonte própria. A água vinha por arquedutos. E olha que interessante, a água chegava morna. É daí que vem essa questão de frio,
quente, morno, inútil para beber ou curar. O autor ironiza a riqueza deles, dizendo que são pobres, cegos e nus, atacando justamente as 3 pilares do orgulho local: banco, colírio e têxtil. Amém? Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, e aí a gente entende, e depois vocês podem ler, que é melhor vocês lendo, para vocês entenderem melhor isso, que senão seria uma outra pregação só sobre as 7 igrejas, que aí vocês vão pegar esse contexto e ler depois, vocês vão entender muito mais o que está escrito nessas 7 igrejas. Esse eu sou, a mudança que eu espero. O que te incomoda? O que tem te incomodado na igreja? Seja aqui na Nova Vida ou no modo geral. Seja a mudança que você espera. Não vai aparecer outra pessoa que vai mudar isso. Lendo o livro A Igreja Irresistível, foi a primeira coisa que eu percebi. Eu preciso ser a mudança que eu espero. Eu tenho que parar de criticar e fazer mais. Eu tenho que ler muito mais. Eu tenho que realmente jejuar mais. Eu tenho que orar muito mais. Só assim eu vou fazer a diferença. Só assim, eu olhando para Jesus e vendo o que Ele fez, é que eu vou acertar. E o que eu não estou fazendo que Jesus fez, que eu preciso corrigir. E assim vai fazer toda a diferença na minha vida. Eu pegar e ler as 7 igrejas e ver que, olha o que essas igrejas já fizeram de errado. Olha aqui o que elas fizeram. Será que eu não estou fazendo nada disso aqui? Será que eu não posso melhorar nisso aqui, nessas visões, que às vezes eu estou tendo equivocadamente, achando que o meu jeito é o certo, e não existe o seu jeito. Esquece isso, joga na lata do lixo. Não existe o seu jeito, existe o jeito bíblico. Se você me falar qualquer coisa fora da Bíblia, você está errado. Não porque eu acho que você está errado, não. A Bíblia vai te dizer isso. Ou você vive o que está aqui, ou esquece, meu irmão. Ou esquece. Na hora que Jesus voltar, vai se fazer o que está escrito: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E vai ser duro você ouvir isso, mas é a verdade. E a verdade, ela liberta. Ela dói, mas liberta. Amém? Então, desculpe os irmãos se em algum momento a pregação foi dura e ofendeu você, mas é o que Deus me mandou dizer essa noite. Amém? Glória a Deus. Na verdade, eu não conheço palavra de Deus mole, não. A palavra de Deus é sempre dura, porque fala do nosso comportamento que muitas vezes contradiz a fé que nós professamos. Vamos ficar em pé, irmão, vamos encerrar o nosso culto ao Senhor.